gostaria de agradecer a comissão organizadora pela oportunidade de apresentar esse trabalho. E o trabalho que nós vamos apresentar é o desempenho de genótipos de café arábica avaliados na região do Caparaó Capixaba. Esse trabalho, ele é de autoria de Maria Amélia, sou pesquisadora da Embrapa Café no Incapé, a Iberé Francisco, também pesquisador da Embrapa Café no Incapé, Romário Gavo Ferrão, pesquisador do Incapé, Elaine Manelli Riva, pesquisadora do Incapé, Aldemar Polonini, ele era técnico do Incapé até março desse ano, e a partir de então, ele é professor do INPES do Espírito Santo, e o técnico Fernando Saldino. Bom, nós vamos estar, esse trabalho, ele é financiado parte pelo consórcio e parte pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Espírito Santo. Nós vamos fazer primeiro uma abordagem da cafeicultura do Estado do Espírito Santo, principalmente café arábica, e depois entraremos no trabalho. O café no Espírito Santo tem uma importância muito grande, o Espírito Santo se destaca como o segundo maior produtor, e o café Conilon, nós produzimos, né, as duas espécies de café, tanto a coffea canephora como a coffea arábica, e o Estado se destaca como o maior produtor de Conilon e, nos últimos anos, como o terceiro maior de café arábica. Hoje, a nossa área com café Conilon é em torno de 300 mil hectares e de café arábica está em torno de 175 mil hectares. E aqui a gente mostra o mapa onde concentra, esse em vermelho aqui, a produção de café Conilon no estado, e essa parte aqui que está em azul e verde concentra o café arábica no estado do Espírito Santo. Aqui nós temos que a área em azul, aqui nós temos principalmente uma região do Caparaó, região serrana, região sul e a região noroeste, né, que está o café arábica. Dentro dessa abordagem, a gente gostaria de colocar que a área de café arábica no estado, ela vem reduzindo. A gente passou nos últimos 10 anos, saímos de 210 mil hectares, hoje está em torno de 175 mil hectares. E a nossa produção e produtividade, ela vem aumentando. A nossa produtividade, que estava em torno de 10 a 12 sacas por hectare até 2006, 2007, hoje nós está próximo de 20 sacas por hectare. E esse aumento de produtividade, ele advém de um conjunto de práticas, né, e de um programa que foi lançado para o Estado do Espírito Santo, denominado Programa Renovar Café Arábica. Então, a nossa produtividade, estimada para 2013, a nossa produção, em torno de 3,3 milhões de sacas. E esse cenário que a gente mostrou, o que caracteriza? Que a nossa área, ela reduziu nos últimos 10 anos 23%, a nossa produção aumentou 51% e a nossa produtividade 84%. Bom, dentro dessas regiões onde são plantados o arábica, que a gente mostrou anteriormente, o que representa, né, o café arábica dentro dessas regiões? Hoje, 37% do nosso café produzido está na região denominada região do Caparaó, que ela fica bem aqui no extremo, com divisa com Minas Gerais. A região serrana é a segunda maior região produtora, com 36% da produção, e as outras regiões, elas respondem por cerca de 25% a 28% da produção. E isso daqui é um retrato da cafeicultura do Estado do Espírito Santo café arábica, ou seja, ela está inserida quase, né, toda em regiões montanhosas. Aqui é uma outra, né, ilustração da nossa, né, cafeicultura, constituída de pequenos produtores, áreas bastante montanhosas, e a gente mostra aqui que nós estamos num processo, né, de renovação de lavouras, onde temos lavouras, né, velhas e lavouras, né, implantadas dentro de tecnologias, né, recomendadas e mais atuais. O programa de melhoramento de café arábica, a gente trabalha atualmente em 6 ambientes. E nós vamos mostrar hoje, desde 40 metros de altitude até 950 metros de altitude.
E nós vamos apresentar aqui o resultado de um trabalho desenvolvido, né, numa região seca, no maior município em área, né, do estado do Espírito Santo, que é Iuna, né, e que caracteriza muito bem essa região do Caparaó, região, né, com temperaturas amenas e com déficit hídrico, né, importante. Então, o objetivo do trabalho é o quê? Avaliar cultivares hidrogênios de café arábica na região do Caparaó, em um local representativo da cultura, e comparar o desempenho dos genótipos com cultivares testemunhas. Aqui a gente ilustra o local onde foi implantado o experimento, numa área do povo de produtor. Então, o trabalho, ele iniciou em 2006 com plantio, né, em Iuna, na região. Essa região, onde foi implantado o experimento, ela tem predominância de déficit hídrico e temperatura amena. A gente mostra aqui um gráfico que caracteriza tanto aqui nesse caso aqui, a precipitação e os dias chuvosos. A gente observa aqui que um inverno bastante seco nesta região. O experimento ele foi implantado em área de produtor e no delineamento de blocos ao acaso, com 26 tratamentos, 4 repetições e 8 plantas por parcela. Nesse local, nós temos esse ensaio, com esses 26 tratamentos, e temos um outro ensaio, que é o ensaio nacional, que está no mesmo local. Aqui a gente já mostrou, aqui nós mostramos aqui a temperatura máxima e mínima dessa região aqui, e aqui caracterizando novamente, né, a distribuição de chuva nos diferentes meses do ano. Bom, nós temos aqui como resultado desse trabalho, o que a gente observou? Nós avaliamos, em função da bianualidade observada na cultura, nós avaliamos o trabalho por biênios. Então, foram 99, 2000, desculpa, gente, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, 2013. Foram 6 anos de avaliações. E o que nós observamos? Nas análises individuais, diferença significativa, né, nos diferentes biênios. Aqui a gente observou que a média, ela variou de 31 sacas, né, por hectare no biênio 1, isso é a soma do biênio dos 2 anos. No biênio 2, a média foi de 71 sacas, e no biênio 3, 76 sacas. E nós verificamos também, na análise conjunta, diferenças entre genótipos, biênios e a interação entre biênios, caracterizando o quê? Diferenças de comportamento dos genótipos, né? Variabilidade entre genótipos e diferença de comportamento dos genótipos de um biênio para outro, entre os biênios. E aqui um quadro da análise, né, de variância, ou seja, do teste de média dos 3 biênios para as 26 cultivares. Nós vamos ilustrar isso daqui com figuras. E aqui o que nós temos? O biênio 1, o comportamento dos 26 genótipos no biênio 1. Então, o que nós verificamos? Que as cultivares que estão aqui em rosa foram as cultivares que se destacaram nesse primeiro biênio. Então, nós temos aqui oeiras, nós temos uma linhagem que foi selecionada no Incapé, que é oriunda, né, de que é uma Catucaí, sobressaiu Pau-Brasil e Catiguá MG1. No biênio 2, nós, só voltando aqui, como eu disse, isso aqui são as cultivares, essas cultivares todas com cerca de, né, com mais de 40 sacas, né, que dá, em média, 20 sacos por hectare nesse biênio. No biênio 2, sobressaíram essas mesmas cultivares, né, e tivemos algumas cultivares como topázio, perodal, que também se destacaram. No biênio 3, temos também as cultivares que se destacaram, né, oeiras, nós temos aqui linhagem de Catucaí, 2 linhagens,
temos pau-brasil, catiguá e temos topázio. Na média dos 3 biênios, quais foram as cultivares de destaque? Nós temos aqui nessa parte, que é o lilás mais escuro, as cultivares de destaque foram oeiras, foi a linhagem P6, pau-brasil e catiguá MG1, e depois topázio. Foram as cultivares que se destacaram com médias variando. A gente pode ver, observar, né? Aqui, com médias variando de 70 sacas até cerca de 100 sacas, né, por biênio. O que mostra isso? Que a média dessas cultivares, elas foram acima de 36, né, sacas por hectare até cerca de 50 sacas por hectare. Bom, então, como resultado, conclusão desse trabalho, o que nós temos? Com base na produção média dos 3 biênios, sobressaíram os genótipos. Catiguá MG1 com 99,65 sacas, né, por biênio, pau-brasil 80 sacas, a linhagem P6 com 76, oeiras com 72 e topázio com 71 sacas. Esses resultados, eles de produtividade médias, variam de 30, caracterizam, né, que esses materiais, como eu já disse, têm produtividades variando de 35 a 50 sacas, né, em condição de déficit hídrico e no sistema não irrigado. Eu esqueci de me dizer que esse, né, experimento foi conduzido sem irrigação. Enquanto que as cultivares testemunhas do Grupo Catuaí, elas tiveram produtividade variando de 52 a 62 sacas por hectare, ou seja, produtividades médias de 26 a 31 sacas por hectare. Bom, esses resultados, né, obtidos nesse trabalho, junto com outros resultados de outras cultivares avaliadas no ensaio nacional e outros ensaios, elas serão, né, a base para a recomendação de novas cultivares no próximo ano para o Estado do Espírito Santo. Eu agradeço a atenção. Bom, nós não temos tempo, havendo algum interesse, algum questionamento. Eu peço aos colegas que se identifiquem. Coronel Pereira e Faria, olha bem, você por acaso fez a avaliação da qualidade sensorial desses materiais? Tunico, esses materiais, nós coletamos, em UNA, nós não coletamos para fazer avaliação sensorial. Nós estamos avaliando de 2 ambientes, que é a Fazenda de Venda Nova e o material avaliado na Fazenda de Venda Nova, que está a 700 metros de altitude, e o material avaliado no Centro Serrano, que é uma outra fazenda, 950 metros de altitude. E esses materiais, eles tiveram médias acima de 80, né, na pontuação de sensorial. Ok? BSA. Bom, não havendo mais perguntas. Alain? Alain Andrade, Brapa. Maria Amélia, tem algum trabalho de avaliação fisiológica? Indiretamente, pelo que você disse, esses materiais têm características de tolerância à seca, né? Tem algum trabalho tentando entender os mecanismos fisiológicos envolvidos na tolerância? Não, nesse trabalho não foi feita nenhuma avaliação fisiológica para a tolerância seca. Apenas o comportamento dele, né, avaliação de campo. Nós temos o seguinte, a gente avalia o vigor da planta, uma avaliação, né, numa escala de 1 a 9, qual é a tolerância à seca, mas não avaliações fisiológicas propriamente ditas. Okay? Mais uma pergunta? Bom, antes do último questionamento, eu apenas gostaria de reforçar, né,
esse trabalho feito pela Maria Amélia, mostrando exatamente o trabalho do consórcio. A gente vê aqui a participação de outras instituições, de outros estados, contribuindo para o avanço da cafeicultura. Esse trabalho retrata bem, né, o que representa o consórcio para a nossa cafeicultura. Obrigado pela informação. Lá em Lavras, parece que alguns materiais de algumas progênies elites que estão, do mesma origem, que estão sendo avaliadas quanto a déficit. Última pergunta. Esses capixabas, quando eles sobem no palco, a turma não quer deixar de perguntar, né? Doutora Maria Amélia, Hélio Cruz, Associação Hans Neumann, parabéns pelo trabalho e parabéns pelo trabalho no Espírito Santo, na evolução da produtividade e da produção, que era um desafio grande. Eu queria aproveitar a expertise da senhora nessa área de melhoramento de variedades, para que nós temos um debate na nossa instituição, trabalho com cafeicultores familiares de até 5 hectares, e ontem nós estávamos num debate de que o maior desafio ainda da agricultura familiar é assistência técnica, apoio técnico, orientação técnica. E tecnicamente, a gente sabe que variedades que produzam num nível desse exigem um acompanhamento, exigem uma preocupação, exigem certas condições de alimentação, nutrição e cuidados. E pelo outro lado, a gente sabe que existem desafios na agricultura familiar quando não se tem um apoio técnico. Então, com base no experimento, na preocupação do consórcio e na preocupação desse simpósio de discutir a sustentabilidade da cafeicultura familiar e incluí-los socialmente e economicamente de forma mais sustentável, qual seria uma orientação da senhora como pesquisadora ou do consórcio na questão de, olha, se não fizermos isso, deveríamos fazer tal e tal recomendações aos produtores com relação a variedades, ou se tivermos realmente essas condições de apoio, de condição de orientação e de condição de investimento, deveríamos realmente seguir algumas orientações de variedades. Isso serve de orientação à nossa instituição, que passa recomendações também diariamente aos produtores e vamos trabalhar esse processo de renovação também. Estaríamos gratos se pudéssemos ter essa orientação. Na verdade, o Espírito Santo, a maior parte dos nossos produtores, mais de quase 80% de agricultura, são agricultores, né, de base familiar. Então, a nossa recomendação é sempre pautada, né, com perfil para esses produtores. Então, quando nós estamos recomendando, a gente sempre pensa, o produtor de base familiar, ele precisa, né, de uma orientação baseada na realidade dele. Então, nós temos incentivado muito que o produtor utilize materiais, por exemplo, que sejam resistentes à ferrugem. São pequenos produtores, né? Então, isso é uma característica extremamente importante. A outra questão, materiais que apresentam uma adaptação ampla e que tenham tolerância à seca, porque você vai de encontro a esse produtor que muitas vezes não tem condições de utilizar a irrigação e que hoje é 95%, quase 100% dos nossos produtores de arábica do estado do Espírito Santo. E junto, né, com essas questões de adubação, de recomendação de variedade, de forma, né, de plantio, a gente sempre orienta com relação ao manejo. O produtor, né, de base familiar, a gente sabe que para obtenção desse nível de produtividade, você tem que estar adubando, você tem que estar utilizando, né, um manejo adequado, fazendo a poda, se você está densando. Então, esse conjunto de tecnologias, sempre a gente tenta repassar, né, para os nossos colegas da extensão e eles, né, para os produtores, né, de base familiar. Bom, agradecemos então mais uma vez a doutora Maria Amélia e gostaríamos de convidar o colega professor Mauri, da Universidade Federal de Viçosa, para fazer a entrega do certificado. Bom, dando sequência aos trabalhos, né, desse período da manhã,
Eu gostaria de convidar a doutora Eveline, pesquisadora da Embrapa Café e ligada à Universidade Federal de Viçosa, para fazer a apresentação dando foco temático riscos físicos, químicos e biológicos à cafeicultura. Bom, só quebrando